Esse final de semana eu recebi três prints, esses três prints aqui de stories que foram feitos ali. Alguém compartilhou alguma coisa do congresso que estava acontecendo da WASAVA, da Organização Mundial de Pequenos Animais aqui no Brasil. Aconteceu ali nesse final de setembro. E a pessoa que me enviou é uma aluna da formação em alimentação natural, uma colega, uma veterinária, e eu me senti numa obrigação ali, até como professor, de posicionar ela e ajudá-la a entender melhor todo esse contexto. E eu acho que a dúvida dela pode também ser uma dúvida sua. Os stories, eles tratam aqui principalmente de dois aspectos, um aspecto da relação que existe entre cães e lobos e também um aspecto dessa nutrição mais matemática. A aula de hoje, o objetivo aqui é nós aprofundarmos isso e para fazer isso, eu vou dividir a nossa conversa aqui em três pontos. Um segundo ponto e também em dois conselhos que eu quero dar, um para veterinários e um para tutores. Pensando aqui nesses primeiros pontos, vamos começar falando sobre toda essa questão que existe entre cães e lobos. Nós podemos olhar para toda essa questão sobre duas óticas, sobre duas perspectivas. Uma primeira perspectiva é uma perspectiva literal, no sentido de que, por uma classificação taxonômica, os cães eles são uma subespécie de lobo. O cachorro doméstico ele é parte da espécie do Canis lupus. Então, da mesma forma que nós temos ali os cães, o lobo da tundra, o lobo canadense, o lobo indiano, o lobo africano, nós temos os cães. Porém, entendido desde dessa perspectiva, que ela é válida, as duas são válidas na verdade, que a segunda nós teríamos ali uma perspectiva analógica, eu já vou falar um pouco mais dela, as duas são verdadeiras. Nessa perspectiva taxonômica, os cães eles estão mais próximos dos lobos do que os coiotes, por exemplo, do que as raposas, do que outros canídeos de vida livre, de vida selvagem. Porém, eu entendo que isso é muito difícil de uma perspectiva de quem está olhando para um cachorro, você olha para um chihuahua e olha para um lobo cinzento de 70, 80 quilos, você fala, não tem como esses dois indivíduos serem tão parecidos assim. E nós, né, que defendemos essa alimentação natural, por muitas vezes nós acabamos errando em fazer essa associação, que é uma associação usada numa perspectiva analógica, que é justamente um facilitador. Quando nós dizemos, né, que os cães eles são parentes próximos dos lobos, que eles são muito próximos dos lobos, eu acredito que a maioria está querendo dizer que ele tem ali uma série de características que fazem com que eles sejam muito similares e por isso, por analogia, como o lobo ele tem uma dieta à base de animais, os cães também deveriam ter uma dieta à base de animais. Mas essa diferença do fenótipo faz mesmo com que fique difícil, né, para as pessoas entenderem que aqueles indivíduos eles são de fato a mesma espécie. Por isso que eu acho que nós, principalmente nós como profissionais, e mas também você aí como tutor, se você for dono de um cachorro, nós temos que começar a encarar e divulgar cães como cães, porque o fato dos cães serem fenotipicamente tão diferentes dos lobos não faz com que eles precisem comer ração, ou que eles não possam comer uma dieta à base de alimentos crus. E quando nós pensamos que cães são cães, nós podemos pensar numa perspectiva de dieta, e aqui é importante separar, né, duas coisas que são muito importantes. Nós podemos olhar para um comportamento alimentar, uma classificação a partir da alimentação através de uma classificação anatômica e fisiológica. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você olha para um cachorro, ele tem todas as características que indicam que aquele indivíduo ele está preparado para receber alimentos de origem animal, que ele é um carnívoro. Ele tem os dentes preparados para isso, ele não tem a produção de amilase salivar, ele não tem o movimento lateralizado da mandíbula, ele não consegue macerar os alimentos, ele tem um intestino mais curto, ele tem um estômago muito grande, tem um pH estomacal mais ácido, tem uma série de enzimas que são preparadas para a digestão de alimentos de origem animal, de carnes, ossos, vísceras e animais inteiros. Nessa perspectiva, os cães eles deveriam ser alimentados se nós fôssemos respeitar as características anatômicas e fisiológicas desse indivíduo, eles deveriam ser alimentados como dieta base de animais. Mas nós também podemos olhar isso por uma perspectiva de comportamento. Muitas pessoas dizem que os cães eles são onívoros porque eles podem consumir alimentos de origem vegetal. Eles sobrevivem consumindo alimentos de origem vegetal.
Mesmo de forma espontânea, os cães eles consomem vegetais. Há algumas controvérsias, mas nós sabemos que sim, eles consomem. Mas nós partimos dessa premissa para classificar os animais como sendo carnívoros, herbívoros, onívoros. Somente a partir do comportamento alimentar, nós teríamos que classificar vacas como sendo carnívoras também. Ou um herbívoro facultativo, como as pessoas gostam de falar, né? Porque vacas, naturalmente, elas consomem ossos também. De forma artificial, é possível que você alimente uma vaca com alimento de origem animal. Farinha de carne e ossos, farinha de vísceras. Tudo isso pode fazer parte da dieta de um ruminante. E isso não tira deles as suas características anatômicas e fisiológicas para a digestão de vegetais. Olhando para o cachorro como um cachorro, eles são o indivíduo que foi feito para se alimentar de carne. Um segundo ponto é considerar que esses animais, primeiro que cães são animais, né? É bom lembrar isso sempre. E que são animais que estão fora do seu habitat natural. Desde quando os cães acompanham os humanos? Isso é, inclusive, um dos erros que está naquele story, porque a pessoa que fez o story, ele coloca que os cães, há milhares de anos, já não são mais... entre cães e lobos há uma distância de milhares de anos. E não, nós temos ali alguma variação, mas de cerca de 10 a 30 mil anos de existência para o cachorro moderno, muito próximo do que nós conhecemos hoje. Esse braço dos lobos que se aproximaram dos humanos e começaram a desenvolver essa relação e começou a ser selecionado para objetivos humanos é muito recente. 10, 30 mil anos em perspectivas evolutivas é quase, assim, é muito pouco, né? É muito pouco tempo. Por isso que fenotipicamente os cães eles são muito diferentes dos lobos, eles são muito diferentes entre si, né, entre raças, mas geneticamente eles são uma espécie só, uma espécie única. Mas voltando aqui, pensando que eles são animais que acompanham os humanos, e nosso ambiente ele mudou muito dos últimos 100 anos para cá, principalmente, 50 anos para cá, provavelmente. Hoje nós temos um estilo de vida que é muito diferente daquele estilo de vida que nós tínhamos há 50 anos atrás. A maioria de nós estamos dentro de cidades, passamos o dia trabalhando em frente a uma tela. E os nossos cães acompanharam esse movimento. Nenhum cachorro ele foi feito ou ele está adaptado para uma vida dentro de um apartamento, dentro de uma casa de um quintal fechado. São animais que acompanharam os humanos naquela rotina que nós tínhamos antes, né? Seja uma rotina inicialmente de caça, uma rotina de ir para o campo, uma rotina de trabalho no campo. Os cães hoje que mais se aproximam desse ambiente, até os humanos que mais se aproximam dessa rotina, são as pessoas que vivem no campo, né? Que tem ali uma rotina de trabalho mais ativo, não só um trabalho intelectual. E essa mudança ambiental não foi capaz, nós vamos falar disso também, de provocar uma pressão de seleção tão grande para que hoje os animais que vivam ou que sobrevivam sejam aqueles mais adaptados a esse ambiente. Eles ainda continuam adaptados àquele ambiente atrás. E pensando desses 10 a 30 mil anos, vamos falar um pouco disso nesse segundo ponto, mas já adiantando, a ração de uma forma próxima, como nós conhecemos, ela existe há cerca de 100 a 150 a 200 anos. De forma como nós conhecemos, eu diria aí há cerca de 50 anos. Então, se 10 a 30 mil anos é muito pouco tempo para exercer uma pressão evolutiva a ponto dessa espécie estar adaptada a um novo ambiente, 150 a 200 anos é menos ainda. Não é porque hoje a ração faz parte da vida dos cães que os cães já estão adaptados a ela. E aqui nós entramos, né, no segundo ponto, que é justamente essa questão vou mudar a cor aqui, dessa nutrição matemática, que é um outro problema. Problema no sentido, no outro sprint que me enviaram, né, ele tirou um print lá de uma aula que ele estava assistindo, essa pessoa, eu não sei quem é, eu já recebi esses stories borrados, com o nome borrado, mas ele tira um print que fala, olha, a caloria, os carboidratos tem ali, deixa eu até ler, os carboidratos têm 4 calorias, a proteína tem 4 quilocalorias, a gordura tem 9 quilocalorias e o indivíduo, para ele consumir, para ele emagrecer, para ele engordar, ele precisa consumir mais do que gasta. E isso tudo é muito verdadeiro. Infeliz é o comentário que ele faz, no sentido de que isso não importa. Isso vale para humanos, para cães, para ornitorringos, para macacos, para o que quer que seja. Isso também é verdadeiro. Mas o que não entra em contexto aqui é como que é feita essa conta de calorias. E as calorias, elas são a base de toda a ciência nutricional. Isso tudo aqui, né? O carboidrato, ele tem lá as 4 quilocalorias, a proteína vai ter lá suas 4 quilocalorias, a gordura vai ter lá suas 9 quilocalorias. Isso tudo é muito verdadeiro. Só que
existe um pequeno porém aqui. Calorias é uma unidade de medida de energia térmica. Calorias, a quantidade de calor. Como que é feita? Como que a gente chega nessas calorias? É por uma variação da temperatura da água dentro de um sistema fechado. O teste é feito mais ou menos desse jeito. Nós temos aqui um sistema. Esse sistema ele tem um receptáculo aqui dentro, onde o alimento ele vai ser colocado. Esse alimento ele é queimado e aqui nós temos um termômetro que vai indicar a temperatura. E aqui isso aqui está cheio de água. Então, de acordo com a variação desse volume de água conhecido, a variação de temperatura desse volume de água conhecido é determinado a quantidade de calorias daquilo. Então, se eu coloco 1 grama de carboidrato aqui, é esperado que na queima produza as 4 quilocalorias. É evidente que, independente da espécie, isso vai ser igual. Porque olha só que curioso, eu estou descartando totalmente que aquele alimento vai ser consumido por um organismo vivo. Se eu colocar 1 grama de gasolina aqui dentro, isso aqui vai me dar uma resposta de quantas calorias tem 1 grama de gasolina. Então quer dizer que se eu consumir 1 grama de gasolina, eu vou ter aquela quantidade de calorias. Entende como nós estamos tratando aqui de um sistema fechado? Não faz sentido dizer que, olha, independente se é para um humano, se é para um cão, se é para um cavalo, isso aqui vai ser o mesmo. Claro que vai ser o mesmo, porque eu estou olhando apenas para o alimento. E esse é um dos erros da nutrição moderna, dessa nutrição matemática. Olhar apenas para o alimento, ou principalmente para o alimento. Desconsiderar ou desclassificar ou tornar irrelevante que aquele alimento vai ser consumido. Qual que é o impacto daquele alimento dentro de um organismo? Aqui o interesse é saber se aquele alimento, a quantidade de proteína, carboidrato e gordura que aquele alimento vai ter. O interesse aqui é saber se está faltando uma vitamina ou um nutriente. O interesse aqui não é o que acontece com aquele alimento depois que ele entra dentro do organismo, que esse é meu maior interesse. Eu quero saber qual que é o impacto metabólico daquele alimento. E aqui sim nós sabemos que é bem diferente você consumir 1.000 calorias de carboidrato, 1.000 calorias de proteína, 1.000 calorias de gordura. É muito diferente. Nós temos que começar a nos interessar mais pelo metabolismo desses alimentos. Nós, que eu digo, de maneira geral, claro, porque isso aqui é ignorado. E nós sabemos que esses alimentos eles vão ter um impacto endócrino. Quando consumido, esses alimentos eles vão estar ali, eles vão, de fato, enviar alguns tipos de informações diferentes para o organismo. O metabolismo, a resposta metabólica vai ser bem diferente. Há ainda o efeito de alterações epigenéticas. A nutrigenética hoje é uma ciência bem conhecida também. Os alimentos que nós consumimos, eles são capazes de ativar a transcrição de alguns genes e de desativar a transcrição de outros, né? De metilar e acetilar genes, de promover movimentos diferentes a nível biomolecular. E existe ainda uma outra área que é o efeito transgeracional. Da mesma forma, de acordo com a dieta, nós estaremos transmitindo informações diferentes que irão passar para a prole. E isso tudo é desconsiderado a partir de uma nutrição puramente matemática. Antes da gente avançar para o segundo ponto, eu entendo como crucial entender algo que conecta muito bem esses dois elementos aqui, que é uma grande soberba. Eu já vou explicar melhor ela antes de avançarmos, porque eu acho que adiantar essa parte vai ser importante. Quando eu digo soberba, o que eu estou querendo dizer é que grande parte desse conhecimento que nós temos, ele é em cima de duas formas de pensamentos, que é o racionalismo e o empiricismo. Isso faz o quê, né? No segundo problema. Descarta o que deu certo. Então, a partir do momento que eu digo que eu sei como alimentar melhor um cachorro a partir dos meus resultados empíricos e o uso do meu raciocínio em cima daquilo, e ignoro o que trouxe os cães até aqui, na minha perspectiva, eu estou agindo de uma soberba muito grande. Porque é exatamente isso que os fabricantes de ração fazem. Eles pegaram, se você for olhar, né, os guias nutricionais que nós temos para cães, eles são guias para a produção de ração. Então eles pegam lá e a forma que eles chegaram a muitos padrões mínimos e máximos de nutrientes foi uma série de tentativas e erros e extrapolações. Porque lá nas aves precisam de manganês, vamos colocar manganês aqui também. Agora os cachorros estão nascendo desse jeito, ou os cachorros estão ficando com pelo assim, então vamos aumentar isso, vamos diminuir aquilo. E foi nessa tentativa e erro que eles chegaram a essa visão de que
a nutrição sintética é a melhor. E temos um outro problema, que tudo isso é construído em cima dessas premissas, que na minha perspectiva, elas são premissas fracas. Se você fosse me perguntar qual a melhor forma de alimentar um cachorro, eu te responderia que eu não sei. Eu não sei qual é a melhor forma de alimentar um cachorro. E por eu não saber como alimentar um cachorro, eu olho para o que trouxe o cachorro até aqui e tento imitar. Eu vou considerar o que deu certo durante 29.800 anos, claro que essa conta não é exata assim, ou eu vou considerar o que me dizem que dá certo há 200 anos. Essas premissas são fracas, primeiro, que nós estamos, toda a ciência nutricional se baseia em calorias. E nós vimos aqui que caloria não é uma medida biológica, uma medida da física, da termodinâmica. Segundo, existe uma outra premissa de que o sintético é igual o natural. No sentido de que tanto faz eu oferecer a vitamina B12 natural que eu encontro lá no fígado, como tanto faz eu oferecer a cianocobalamina sintética que eu faço em laboratório. E isso é sabido que não é assim. É sabido que esses alimentos, que esses compostos, eles têm um efeito parecido, análogo. Nós sabemos que os nutrientes encontrados de forma natural nos alimentos, eles têm um efeito diferente daqueles alimentos que nós colocamos de forma sintética, mas isso é desconsiderado aqui. Existe ainda uma terceira premissa, que é nós devemos produzir um alimento seguro e não o melhor alimento. Seguro no sentido de que o que eu posso fazer, e aqui o viés econômico pesa bastante, para alimentar um cão da maneira economicamente viável, para oferecer a esse indivíduo os nutrientes mínimos para que ele sobreviva. Não há, na maioria das vezes, uma preocupação em vislumbrar o que é melhor para aquele cachorro. E nós entramos num quarto ponto, que é esse efeito comparativo. Você há de concordar comigo que, uma vez que eu tenho um padrão ouro, vamos chamar assim, que é o natural, digamos que agora eu proponho para você que é melhor que você vire o guarda-chuva de cabeça para baixo para proteger da chuva. Você vai pedir que eu prove para você, por A mais B, que essa forma não natural de usar o guarda-chuva é melhor, de fato. Você vai fazer com que eu saia na chuva segurando, ou você mesmo vai testar e vai ver se vai funcionar ou não. Você vai pedir ali um ensaio clínico mostrando aquilo, um ensaio clínico randomizado. E é isso que falta da ração. Porque se antes eu tinha uma dieta que era a base de animais de carnes, ossos, vísceras e animais inteiros, alguns vegetais, que era a dieta base de um cão. E de repente eu chego e proponho que agora esses animais, eu tenho uma proposta sintética não natural que é melhor do que aquela que eles vinham consumindo, nós deveríamos pedir, no mínimo, uma comprovação de fato que isso é melhor. E não existe. Eu não estou falando aqui que é seguro, que é o que é feito hoje com os testes de ração. Eu não estou dizendo aqui que, olha, pode sim ser seguro, você pode alimentar um cachorro com ração que ele não vai morrer. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de mostrar que é melhor. E o que é melhor nessa perspectiva? Esse animal ele está ficando mais ou menos doente. Esse animal ele vivendo mais ou menos longevidade. Os filhos desses indivíduos, eles estão nascendo mais ou menos saudáveis? Essas são perguntas que nós nunca teremos respostas efetivas, ou eu tenho muito pouca esperança que nós tenhamos respostas efetivas, porque um estudo desse sentido, um estudo de longa duração, ele custa muito dinheiro. E não há interesse dos defensores, ou não há interesse daqueles que vendem ou que estudam a nutrição, de que isso daqui seja feito. Você entende que o que era preciso era inverter um pouco essa perspectiva e pedir para aquela turma que defende a ração aonde estão os estudos que mostram que a ração é melhor. Porque na prova do tempo, a alimentação natural, a dieta crua, já se provou sendo melhor. Agora nós precisamos, já que vocês gostam tanto dessa perspectiva racionalista e empiricista, aonde que está o seu estudo de longevidade mostrando que essa ração é melhor? Essa deveria ser a perspectiva de abordagem do problema e não o inverso. Mas bom, existe ainda um terceiro elemento. Eu não quero levar isso para um sentido, eles são vendidos, eles estão lá, porque eu acho que não é uma resposta muito reducionista de um problema muito maior. Existe sim um problema sistêmico de filtro de informação, de formação mesmo, de informação. Se você não sabe, eu trabalhei na indústria, então o que eu vou dizer aqui para vocês não é algo de alguém que ouviu falar. É algo que esteve lá dentro, é algo que fez muito isso aqui que eu vou dizer. Eu já fui a pessoa, eu já viajei para o México, eu já viajei para
Eu viajei a América Latina quase inteira, já viajei para a Rússia para fazer isso, né? Para chegar lá e dar uma palestra técnica que o objetivo era promover o produto. Eu já contratei serviços de pesquisadores, de professores para dar, a empresa que eu trabalhava, né, para dar palestras com esse objetivo. Você coloca ali uma pessoa que tem ali um renome, que tem ali um reconhecimento profissional, ela vai dar uma palestra que esteja relacionada com o seu produto. Às vezes não vai falar diretamente do produto, vai estar relacionado e depois você faz o gancho e fala do seu produto, mas você está transferindo aquela autoridade para o seu produto. Isso é o normal que acontece. E esses eventos que acontecem, esse congresso e tantos outros que nós temos, eles não são um evento com objetivo técnico. O principal objetivo ali não é uma formação dos profissionais. O objetivo que está ali é um objetivo de marketing comercial, mascarado ou com um verniz técnico como nós vemos. Existe um grande conflito de interesse, isso é inegável. E eu nem estou dizendo aqui que as pessoas ali dentro elas são todas umas vendidas. Os pesquisadores que estão lá podem ser pesquisadores sérios, podem ter linhas de pesquisas muito importantes, podem de fato conhecer muito sobre a área que estudam. Mas a partir do momento que eu tenho patrocinador A, B ou C patrocinando o evento, serão convidados para aqueles eventos pesquisadores ou palestrantes que estão alinhados com esses patrocinadores. Porque seria de uma burrice muito grande alguém pegar o seu dinheiro, e aqui uma empresa pegar o seu dinheiro, investir em um evento que vai ter um efeito contrário. Vir uma indústria de ração e investir no evento que vai promover a dieta crua com ossos. Ter uma indústria de vacinas, de biológicos, que promova a redução da quantidade de vacinas. Não faz sentido. Claro que ali o painel de pesquisadores é pensado para favorecer aqueles que vão promover ali o que estão ali patrocinando. E muitas vezes esses pesquisadores eles já têm uma certa parceria com esses patrocinadores, com essas empresas. Eles já fazem vários eventos, já estão habituados, né? Eles mesmos indicam ali para compor o painel de palestrantes. Um segundo elemento que entra aqui é essa difícil mudança de perspectiva. Imagine ali, vamos pegar um veterinário. Ele estudou 5 anos de graduação, mais 2, 3 anos de mestrado, mais 4, 5 anos de doutorado. Ele passou ali, sei lá, 10 anos, uma década da vida dele estudando essa nutrição matemática. E de repente ele escuta alguém dizer que todo o histórico, toda a vida intelectual dele foi baseada em falsas premissas, em mentiras. Vocês acham que realmente é fácil para essa pessoa aceitar essa outra perspectiva? Ele entender que ele passou 10 anos da vida dele, 15 anos da vida dele, 20 anos, 30, 40, sei lá quantos anos da vida dele, olhando o problema por uma perspectiva errada? Não é fácil. Não é fácil. Então, às vezes, tem pessoas ali, acredito que a maioria, né, dessas pessoas que estão lá são pessoas de fato que estão interessadas em encontrar a verdade. Mas elas estão olhando com esse olho, com esse viés daquilo que elas já sabem. Falta, de certa forma, né, dominada ali por um pouco de soberba, falta mesmo essa humildade de reconhecer que há alguma coisa que não está funcionando bem, algumas coisas, os pontos que não se ligam. E nós não podemos também descartar a questão do interesse financeiro. Existem ali, claro, pessoas que estão recebendo dinheiros para promover a ideologia, a ideia A, B ou C. Eu não vou citar nomes, né, para não ser injusto e também para eu não tenho como provar, mas existe um grande centro de pesquisa de nutrição animal aqui no Brasil que eu sei, porque eu já escutei do pesquisador-chefe lá, que toda a estrutura do laboratório de nutrição, clínica de atendimentos, consultório de atendimentos, internação, toda a estrutura que anexa ao hospital veterinário dessa universidade foi custeado pela Royal Canin, pela Mars. Então, a estrutura física foi custeada por eles. Muitos dos pesquisadores que estavam ali, né, fazendo mestrado, fazendo doutorado, iniciação científica, tinha as suas bolsas de estudo custeadas por uma outra empresa, a Affinity Pet, que era lá da Guabi. Guabi e algumas outras coisas, acho que é Affinity mesmo. Então entendam que a possibilidade, ou o espaço dentro de um ambiente desse, para que haja uma discussão sobre se a ração é realmente boa ou não, se há outras alternativas, entendam que é muito pequeno. Se eu chego lá agora com um projeto de doutorado e falo, olha, vamos fazer esse estudo aqui, imaginar esse estudo dos sonhos, né? Esse estudo de vários anos, onde nós vamos ali avaliar durante 10, 15, 5 anos que seja, o resultado comparativo, dieta crua com ração, e avaliar aí. Pode até ser de desfechos substitutos, né? Desfechos secundários, marcadores biológicos, marcadores de exames. Você acha que realmente vai ter espaço num lugar desse? Entende que às vezes pode não ser intencional tudo isso. Pode ser que de forma
inconsciente, ele já tem ali as suas perspectivas ideológicas e ao aceitar, né, esses financiamentos, essas ajudas, pode ser que isso que sustente a pesquisa, ele tem que abrir mão de seguir algumas linhas de pesquisa. E pensando aqui nos conselhos, conselho se fosse bom, a gente não dava, vendia, mas eu acho que duas perspectivas que podem ser interessantes pensar. Primeiro, pensando para tutores, assuma a responsabilidade de cuidar do seu cachorro. Aprenda a alimentar o seu cachorro. A ração ela só é uma opção para aqueles tutores que não sabem como alimentar os cães dos seus próprios cães. Então, a partir do momento que você sabe, seja comigo ali com comida para cachorro, seja com algum outro, seja onde for, aprenda a preparar a comida do seu cachorro em casa. Mas vá além da comida. Não que você vá cuidar do seu cachorro sozinho, mas saiba conversar com o veterinário. Tenha um veterinário de confiança. Eu já atendi inúmeros clientes, né, inúmeros clientes que chegam falando, mas meu veterinário não deixa eu dar alimentação natural, mas meu veterinário não deixa eu ficar sem vacinar, meu veterinário não deixa. O veterinário não é o pai de vocês. Ele é um profissional que está ali para te auxiliar a tomar as melhores decisões acerca da saúde do seu cachorro. Ele não tem que deixar nada. E ele precisa estar muito alinhado com aquilo que você acredita. Se você quer vacinar menos, ele tem que ser um veterinário que tenha conhecimento para desenvolver um protocolo, para criar um protocolo de vacinação individualizado, onde vai ser vacinado somente o necessário. Se o seu objetivo é dar alimentação natural, uma dieta crua com ossos, ele tem que ser um veterinário que tenha conhecimento para poder oferecer uma dieta crua com ossos. Não adianta você chegar para um veterinário de ração e falar que você quer dar uma dieta crua com ossos. Falta a ele conhecimento. E pensando nos veterinários, nos colegas, um conselho aqui do coração, saia desse sistema explorador de doença. Crie na sua rotina, busque conhecimento para na sua terapêutica você não depender de medicamentos, você não depender de vacinas. Você, melhor do que ninguém, sabe que hoje o que sustenta a maioria das clínicas é vacinação e castração. Se você hoje trabalha numa clínica, se você tem uma clínica, é importante que você pense em remodelar seu modelo de negócio. Sem fazer loucura, sem nada, mas comece. Faça ali a formação em alimentação natural, faça um curso, faça outro, se interesse, para que você consiga se ver livre disso. Eu lembro quando eu comecei a atender com alimentação natural, eu saí da indústria e já comecei a atender com alimentação natural. O que acontecia era que, num primeiro momento, eu pensei em formas de aumentar o valor agregado de cada paciente, o valor agregado do meu atendimento, numa perspectiva de aumentar o que é chamado de share wallet, né, que é a quantidade, o ticket médio daquele cliente, o quanto de dinheiro cada cliente deixava ali comigo. E aí, nessa tentativa, né, nós começamos. Eu tenho aqui os exames, que eu ganho um percentual, eu tenho aqui a farmácia, que eu ganho um percentual, eu tenho aqui não sei o que eu ganho um outro percentual, e aqui eu ganho um outro percentual. Eu percebi, ainda bem que eu percebi logo de cara, foi poucos meses atendendo esse formato, que existia um conflito de interesse tão grande que eu precisava o tempo inteiro ficar lutando comigo mesmo. Será que eu estou fazendo isso pelo bem do paciente ou será que eu estou fazendo isso pelo meu bem, pelo meu interesse financeiro? Será que eu estou realmente pensando no paciente ou não? E aí eu falei, não vou fazer mais nada disso. Agora o meu dinheiro vem da consulta e eu vou fazer de tudo. Claro que aí eu aumentei o valor da consulta, mas eu vou fazer de tudo para olhar para esse paciente e fazer o que for melhor para ele. Porque eu já estou aqui, né? Eu já ganhei o que eu tinha que ganhar e não preciso mais me preocupar com isso. Isso é que é uma perspectiva que é muito importante. Porque senão é difícil quando a gente fica dependente de medicamentos, você fica dependente de girar farmácia, você fica dependente ali de fazer exames e a gente não consegue resolver o problema dos nossos clientes. E eu afirmo, né, sem nenhum medo de estar errado, que é impossível um cachorro ser plenamente saudável sendo alimentado somente com alimentos ultraprocessados, somente com ração. Eu acredito que é impossível o indivíduo ser saudável comendo uma dieta à base industrializada. Isso nos humanos não é nenhum absurdo, mas nos cães ainda é um absurdo dizer algo assim. Espero que eu tenha provocado boas reflexões com isso tudo. Espero que eu tenha te ajudado a esclarecer alguns pontos. Obrigado ali pela aluna que me enviou os stories. Um beijo grande e até nosso próximo encontro.